Boa noite, minha gente querida. Muito bem-vindos, muito amor, muita paz, muita alegria para todos nós. Vamos começar as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias e a frase de hoje é de André Luiz. Faça o melhor que puder, em qualquer situação, com tamanho devotamento à felicidade alheia, que não sofra arrependimento ou remorso nos tempos de crise. É o bem que a gente faz pelos outros, pelos nossos irmãos, que vai proporcionar felicidade, que vai proporcionar alegria, tranquilidade, paz, para a gente não se arrepender de não ter feito, para a gente não ter remorso por ter feito o que era ruim e ter paz de espírito sempre. Passamos então para o Livro dos Espíritos, falando sobre as mortificações, sobre as privações voluntárias. Kardec perguntou: o que se deve pensar das mutilações no corpo humano ou no dos animais? A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquira sempre de si mesmo se é útil aquilo de que porventura se trate. Não agrada a Deus o que seja inútil, e é sempre desagradável o que for nocivo. Fique sabendo, então, que Deus só é sensível aos sentimentos que levam a nossa alma para Ele. Obedecendo sua lei e não violando, é que poderão se forrar ao jugo da sua matéria terrestre. Quer dizer, para que se faz mutilação? Para quê? Qual é o objetivo? Tem uma utilidade? É útil para fazer o bem aos outros? Se é só uma coisa estética, se é ao contrário, uma mutilação como mortificação, serve para quê? Então, se não tem utilidade, se pode ser nocivo, se pode ser ruim para o corpo, ruim para a nossa alma, não tem como agradar a Deus, né? Então, o que a gente tem é que seguir a lei de Deus, a lei do amor, a lei da paz e preservar o nosso corpo, porque a gente tem esse corpo para poder agir nesse mundo. Se a gente se mutila, vai acabar prejudicando a nossa própria ação nesse mundo. Vamos então para o livro Céu e o Inferno, que trata da justiça divina segundo o Espiritismo. Continuando com a leitura do capítulo sobre o céu. A gente ontem falou sobre a ciência, anteontem falou sobre a visão religiosa. As ideias humanas estão na razão do que o ser humano sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deve imprimir-lhe outro curso. Sob a influência desses conhecimentos novos,
as crenças se modificaram, o céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não pode mais lhe servir. Onde está o ser humano, então? E ante esta questão, todas as religiões emudecem. O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do ser humano, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos. Chega-se então a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. O homem se compõe de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional e inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preencher sua missão na Terra e executar o trabalho necessário para o seu adiantamento. O corpo usado se destrói e o espírito sobrevive a essa destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, como um instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Ao deixar o corpo, retorna ao mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. E assim a gente já começa a ter essa ideia de que o céu é essa dimensão espiritual para onde a gente vai depois que desencarna, depois que morre o corpo, o espírito sobrevive e habita a espiritualidade, que é todo o espaço, inclusive o nosso próprio espaço aqui físico, que os espíritos simultaneamente ocupam também. E assim terminamos as nossas leituras de hoje com uma trovinha de Ulisses Bezerra, psicografado por Chico Xavier, no livro Trovas do Mais Além. O amor em si tudo sabe, sem que se saiba por quê. Escuta o que ninguém ouve, enxerga o que ninguém vê. Vamos então começar a nossa prece com uma mensagem de Emmanuel, do livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier. Não vacile no serviço integral em benefício dos outros, para que o egoísmo não circunscreva a sua existência ao cárcere das trevas. Só através dos outros podemos construir a escada que nos erguerá o espírito para a ascensão celeste. Imagine-se sozinho num continente de ouro, plenamente isolado no templo da perfeita sabedoria. Toda a fortuna e toda a ciência resultariam em rematada inutilidade nas tuas mãos, de vez que o deserto dourado e o tesouro da cultura, com o frio da solidão, o fariam desvairar. Lembre-se do Divino Mestre e ajude sempre, em louvor do bem de todos. Quanto mais se agiganta o perigo em torno daqueles que partilham sua marcha, mais vivo apelo o céu formula para que se guarde fiel ao amor no dom de servir. Pense, o delinquente de agora pode ser o herói de amanhã, e a criança largada ao desequilíbrio ainda hoje, se amparada por seus braços, talvez se converta na luz e na bênção de um povo inteiro. Jamais se presuma superior aos que rogam seu apoio e não se suponha cansado de auxiliar. Não esqueça que a bondade divina nunca desesperou de nossas fraquezas e de nossas necessidades, e se nos encaminha à dor e à lição,
é que ainda nos achamos em perigo de vida espiritual. E a fim de que não nos escasseie a precisa disposição nos deveres da fraternidade, lembremos, sobretudo, que o Cristo de Deus, não obstante ser o governador espiritual do mundo, certo dia à frente da cruz, não desdenhou valorizar Barrabás, o malfeitor confesso, aceitando substituí-lo para em lugar dele padecer e morrer. E nós pedimos a sua bênção, Senhor, para que nos ajude a nos mantermos sempre na senda do bem, procurando estar sempre de acordo com os seus preceitos, com a lei de amor, de caridade, sempre visando o bem de todos, o bem de todos os nossos irmãos, sabendo que é tão simples para nós identificar o que é bom e o que é mal, porque o que só serve para nós e pode até prejudicar os outros é o mal, e o que é o bem de todos, esse realmente é o que a gente deve se dedicar, deve fazer, mesmo com sacrifício, mas sempre com muito amor, com muita dedicação, com muita vontade de estarmos colaborando com a sua seara, Senhor, com os seus propósitos e evoluindo, melhorando-nos a cada dia, abrindo mão de nosso egoísmo, das nossas deficiências, da nossa ignorância, para poder abraçar a todos os nossos irmãos com muita compaixão, valorizando a todos eles, sabendo que ninguém é melhor do que ninguém, estamos todos nessa escala de evolução. E todos estaremos cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Basta fazermos o bem, amando-nos uns aos outros. Te agradecemos por estarmos sempre unidos contigo, Senhor, por sabermos que basta abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, o nosso espírito, para te encontrar, para nos conectarmos contigo no mais íntimo do nosso ser. E recebermos as tuas bênçãos, a tua luz, o teu amor. Obrigada, meu Deus. Que assim seja.